Olá, irmãos do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer para nós, desse grupo, uma palavra que veio de Deus para nos dar força, para nos ensinar, para nos alertar e para que nós tenhamos e saibamos em que está baseada a nossa fé. Essa semana, durante os períodos que eu passei intercedendo por vocês, eu e a Lucy buscando palavras de Deus para nós, o Senhor me disse um versículo muito forte, um versículo muito especial, que diz assim: para que a tua fé não se apoie hoje nos conhecimentos de homens, mas no poder de Deus. Às vezes a tua fé, a minha fé, não estão baseadas em Deus Pai, em Deus Filho Jesus, em Deus Espírito Santo, mas está basada em conhecimentos de homens, está basada em evangelhos que foram ditos por algum outro espírito, em evangelhos que não são o evangelho de Jesus Cristo, que morreu e nasceu e ressuscitou para que tivermos vida, mas a nossa fé está basada em conceitos de homens. A Bíblia diz em várias versões apoiada, descansada, fundada. Então, a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje é para que nós possamos discutir nesse grupo rapidamente exatamente isso. Em que está basada a tua fé? Em que está apoiada a tua fé? Você tem sido apoiada a tua fé em quê? Em palavras de homens ou no poder de Deus? É muito sério isso, porque muita gente às vezes só se apoia em poder, em expectativa. As pessoas vão atrás de pessoas que fazem um milagre ali ou aqui. As pessoas vão atrás de saber da vida daqueles que morreram, vão querer escutar pessoas, espíritos. As pessoas vão querer ter uma série de coisas, saber o futuro. As pessoas vão atrás de igrejas para poder saber por que estão acontecendo tais coisas na vida delas. Mas as pessoas estão buscando respostas em homens, não no poder de Deus, não na sabedoria de Deus. E para que nós possamos entender isso, nós temos que primeiro partir da seguinte situação: entender que eu e você somos frágeis, eu e você devemos ser como vasos simples na mão de Deus, que se nós estivermos fazendo alguma coisa que não agrada a Ele, que Ele possa nos quebrar e falar assim: vou te fazer de novo e vou falar ao teu coração. Se você vai escutar uma palavra, se você vai escutar uma igreja, se você vai ler a Bíblia achando que você já sabe tudo, que você não necessita de nada, ou que você não vai compreender nada, não dá para entender isso, é o primeiro problema. Nós temos que chegar diante de Deus e saber que Ele é soberano, que Ele é o nosso grande eu sou, e falar: Senhor, fala comigo, porque eu sou uma pessoa simples, frágil, eu necessito que o Senhor me oriente para que eu tenha fé, para que eu olhe para frente. Sabe por que você vê muita gente fantasiados de crente que depois se desviam da igreja? Muita gente que iam na catequese, iam em todo tipo de grupo cristão e depois se desviam? Porque a fé dele foi baseada em conceito de homens, não no poder de Deus. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o mais importante é uma frase que vem na Bíblia que diz assim, que a tua fé, a minha fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que você tem ouvido sobre Jesus? O que você tem, que Jesus as pessoas estão te apresentando? É o Jesus da Bíblia ou é o Jesus de tradição de homens? Ou é o Jesus que foi revelado pelo espírito do fulano ou da fulana de tal ao fulano de tal que disse para nós que o evangelho mudou? Qual o espírito que tem falado? Qual é o pastor que tem falado com você? Qual é o padre que tem falado com você? Quem tem falado aos seus ouvidos para que a tua fé cresça, para que a sua fé se desenvolva? Nós temos que entender que a nossa fé em Deus, ela pode facilmente ser desviada por algumas atitudes. E Deus, ao colocar esse versículo no meu coração, Ele vem a dizer para você isso, que a sua fé não seja baseada em homens e que nós possamos aprender. A primeira coisa que você tem que entender, e eu tenho que entender, é que quando eu escuto alguma coisa de Deus, alguma coisa de Jesus, alguma coisa do Espírito Santo, eu que sou cristão, eu tenho que ver se estão embasados no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que está embasada no Jesus que morreu e nasceu e veio à terra para sentir o que eu senti, que você sentiu, e nos deixou o Espírito Santo. Qualquer coisa diferente do Deus bíblico, do Jesus bíblico, do Espírito Santo bíblico, desculpa, são palavras sutis que estão querendo levar você para o outro lado. Ou você hoje temos um jogo
maravilhoso na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Ou você é do Barcelona ou você é do Real Madrid. Mas eu gosto do bom futebol. Você vai gostar do bom futebol, você vai assistir o jogo do Real Madrid e do Barcelona. Ai, que bonita a partida, mas no final acabou, você saiu como entrou. Mas se você for do Barça ou for do Madrid, você vai ter uma postura. Você vai vibrar com aquilo de ganhar, você vai ter o fair play, você não vai querer briga, mas você vai vibrar pelo teu time, você vai vibrar por aquilo que te faz bem. Então, quando vem palavras sutis levando você para longe de Jesus, você tem que tomar muito cuidado. A outra coisa que você tem que ver que te afasta da sabedoria de Deus e a tua fé fica basada nos conhecimentos de homens, são as tradições do mundo. Eu não sei como, faz muito tempo que eu não estou no Brasil, eu não sei como estão as coisas aí, mas na Espanha, o mês passado, o mês da Quaresma, foi tremendo o número de procissões, o número de Jesus mortos apresentados, uma coisa terrível, uma coisa que assusta a gente, teve avalanche de pessoas. Ou seja, são tradições de homens que contaram de pais para filhos, foram ficando e nos afastam de Deus. E quando nós temos que ter uma fé em Deus, uma fé inabalável, entender aquilo que Deus está fazendo conosco, entender como Deus obra na nossa vida, trabalha na nossa vida, a nossa fé está basada, descansada em conhecimento de homens, aí nós ficamos desesperados. Então cuidado com as tradições do mundo que estão perto de você. A outra coisa importante demais é que nós temos que entender que o mundo quer nos levar sempre para a ciência. O mundo quer sempre nos levar para conceitos técnicos. Ok, busque a ciência, estude. Eu estudei muito, minha família estudou muito, pessoas que eu amo estudaram muito. Temos que estudar, mas eu tenho visto nos últimos dias pessoas as quais eram todas cheias de si, indo às células, ouvindo a palavra de Deus, buscando grupos para aprender do Senhor Jesus, porque sofreram o mesmo que eu sofri. Tiveram que passar por momentos difíceis para quebrar o vaso, para poder entender que nós necessitamos de um Deus maravilhoso, de um irmão maravilhoso como Jesus. Necessitamos do Espírito Santo sobre nós para mudarmos as nossas vidas. Então entenda que às vezes você tem que saber muito bem o que você está ouvindo, o que você tem escutado para que a sua fé seja baseada no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Renato, você está querendo me dizer que nós temos que tomar cuidado com os padres, com os pastores, com os irmãos da célula, o que eles estão falando? Sim, esse é o alerta que o Espírito Santo deu para mim hoje. Cuidado! Uau! Cuidado com o Renato que está falando nesse grupo, Aviva Teu Refúgio, Senhor. Será que o que eu estou falando é bíblico? Se não for, desliga esse vídeo agora, porque não vai. Quando chegar a tua fé, você vai estar desesperado. Mas como saber então se o Renato, ou se o meu pastor, ou se o padre da igreja que eu estou frequentando, ele está falando a palavra de Deus? Você primeiro tem que buscar esse conhecimento. Mas como é que você sabe? É fácil distinguir. A Bíblia diz que pelas obras você vai conhecer aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Então, se o líder ao qual você está ouvindo vai ter alguma dessas características, tome cuidado. Onde você tirou essas características? Todos os versículos bíblicos. Se você precisar, me avise, eu passo versículo por versículo para você aprender. O primeiro é cuidado com os líderes que se apacentam, que tomam conta deles mesmos. Aqueles líderes que se cuidam deles mesmos. E ao invés de cuidar das ovelhas, se cuidam deles. Jesus largou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. O pastor, o padre, o líder, o da célula, ele vai se preocupar com você, vai orar com você, vai querer te dar tudo. Mas aquele que quer tudo, venha só a nós e aos outros nada, cuidado, essa pessoa pode estar falando para você palavras que não são de Deus. Primeiro, que ele já não está fazendo. O outro líder que você tem que tomar cuidado é aquele líder, aquele padre, aquele irmão da célula que quer fazer com que você seja discípulo dele. Você tem que me seguir, porque eu sigo o modelo daquele irmão de tal país, daquela igreja, eu sigo o meu pastor, eu sigo o sacerdote, eu sigo o reverendo. Não, cuidado, somos discípulos de Jesus. Quem te levar a conhecer só ao homem, não seja discípulo desse, seja discípulo do Senhor. Veja o padre, veja o pastor, veja o irmão de célula que te leve um contato com Jesus. Aqueles que te levarem para Jesus, eles vão estar basando a sua fé, não no consentimento de homens, não na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. O outro líder que você tem que tomar muito cuidado são aqueles que vêm te apresentar um outro evangelho, outras religiões que você acham bonitas, que têm palavras persuasivas, mas pessoas que vêm com outro evangelho. Quem falar o evangelho segundo fulano, segundo Beltrano, se apresentar um outro evangelho que não do nosso Jesus, cuidado, não é o Deus bíblico, não é o Jesus bíblico, não é o cristão, não, cuidado.
Saiba que as sutilezas vêm por pequenas palavras. Cuidado com o líder, cuidado com aquele irmão que está falando com você, que alguns deles, para ser santo, devem se abster do casamento, que não deve comer comidas durante um período de tempo. Cuidado, a Bíblia diz clara que esses não são de Deus. Atenção, abra o seu olho, abra o seu olho. A tua fé tem que ser baseada não no conhecimento de homens, mas no conhecimento de Deus. Cuidado com nada que foge da Bíblia. Cuidado com aqueles que põem a Bíblia e o catecismo, a Bíblia e o livro dos Espíritas, a Bíblia e os sentimentos de outras religiões no mesmo nível. Não há comparação. São separados pelo sangue de Jesus. Cuidado, saiba e acorde. Outra coisa que você tem que tomar cuidado são aqueles líderes, pastores, que chegam e te julgam a todo tempo, que estão julgando suas atitudes. Você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Não, se você está morto com Jesus Cristo, ressuscitou com Ele pelo batismo, o sangue de Jesus te limpou e você é feito nova criatura. Cuidado com o líder que só põe regras para você. Cuidado com aquele que diz que você tem que sacrificar, que você tem que fazer boas obras para você ser salvo. Cuidado, isso não é uma fé basada no poder de Deus, no poder da graça, no poder da ressurreição, no poder do amor. É uma fé basada em sacrifícios vios que para o Senhor não tem valor nenhum. Pode até ter um valor para a carne, como diz a palavra, mas para Deus não tem valor nenhum. Cuidado com aqueles líderes que não têm mansidumbre, não têm calma e amor por você. Aqueles líderes que querem falar com você, orientar você para que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Mas também, às vezes, aquele líder que tem uma palavra dura para você, que você não gosta porque ele fala duro. Às vezes eu sou taxado de muito duro. Não importa, o importante é que a palavra chegue ao teu coração e o Espírito Santo mude, gere vida, não morte. Cuidado com os líderes que estão se levando à morte, não à vida. É muito fácil de você descobrir isso. E, por fim, o último tema são aqueles que vêm apresentar novas revelações. Tem muita gente que anda de 2 em 2 na rua, tem muita gente que anda de terno e gravata na rua de 2 em 2, tem uns crachás aqui no peito que vem falar com você, vem apresentar um Jesus, mas é um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Tem muitos que andam de 2 em 2, batem na tua porta e te apresentam Jesus como não sendo Deus. Cuidado com essas pessoas para que a tua fé, ao ouvir, ouça somente a palavra de Deus. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Essa é a minha preocupação hoje, que a nossa fé não seja basada em conceitos de homens, mas seja basada no poder de Deus. O poder de Deus é aquele que te dá dons de você ser uma pessoa maravilhosa. O poder de Deus é aquele que faz com que você mude, se transforme. O poder de Deus é aquele que te leva de uma posição de egoísmo, de centradão nos seus pecados ou no seu próprio eu, te transforme, mude a sua vida e faz com que você decida seguir a Jesus como um verdadeiro discípulo de Jesus, não discípulo de homens. Aquela verdadeira fé que vem da palavra, que faz com que nós apresentemos frutos do Espírito Santo nas nossas vidas. Aquela fé que vem nas nossas vidas para que quando nós oramos as pessoas são sanadas, são curadas, para que nós impomos as mãos e as coisas aconteçam. Aquela fé que vem basada num Deus que te dá graça, que te perdoa, que te salva, mas Ele não te faz por inocente quando você é culpado, mas te dá a chance de se arrepender. Esse é o verdadeiro Evangelho, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então que a tua fé, que a minha fé, seja basada não na sabedoria de homens, mas na sabedoria e no poder de Deus. Que você tenha uma boa semana de vitória, cuidado com quem você está escutando, em nome de Jesus. Vamos firme na presença do Senhor, vamos manter a nossa fé nesse Jesus maravilhoso, nesse Deus tremendo e nesse Espírito Santo de mansidão que nos enche de paz e nos leva pelo bom caminho, no caminho da verdade. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e tenha uma boa semana. Amém.